Capítulo 1. Bases teológicas para o culto doméstico. Toda igreja deseja ter crescimento. No entanto, é surpreendente como poucas delas buscam promover isso por meio de uma ênfase na necessidade de criar os filhos na verdade da aliança. Poucos lutam com o porquê de muitos adolescentes se tornarem membros apenas nominais das igrejas, com uma mera noção de fé ou abandonarem a verdade evangélica em troca de doutrinas não bíblicas e modismos na adoração. Creio que uma das principais razões para este fracasso é a falta de ênfase no culto doméstico. Em muitas igrejas e lares, ele é algo opcional ou, no máximo, uma prática superficial, como uma breve oração de agradecimento antes das refeições. Consequentemente, muitas crianças crescem sem nenhuma experiência ou impressão da fé cristã e da adoração como uma realidade diária. Quando os meus pais comemoraram suas bodas de ouro, todos nós, seus 5 filhos, decidimos agradecer a eles pela mesma coisa, sem consultarmos uns aos outros. Surpreendentemente, agradecemos nossa mãe por suas orações e nosso pai por sua liderança no culto doméstico de domingo à noite. Meu irmão disse: Pai, a lembrança mais remota que tenho é a lágrima escorrendo pelo seu rosto enquanto você nos ensinava sobre como o Espírito Santo guia os crentes nas noites de domingo, quando usava o livro O Peregrino. Quando eu tinha 3 anos de idade, Deus o usou em nosso culto doméstico para me convencer que o cristianismo era verdadeiro. Não importa o quanto eu tenha me desviado nos últimos anos, nunca pude questionar seriamente a veracidade do cristianismo e quero agradecer por isso. Poderíamos ver um reavivamento entre os nossos filhos? Que possamos nos lembrar que Deus usa e restaura o culto doméstico como um prenúncio de avivamento na igreja. Um exemplo disso é a Aliança da Congregação Puritana de 1677, em Dorchester, Massachusetts, que incluía o compromisso de reformar nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração de Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossa casa com corações perfeitos, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, instruindo e exortando nossos filhos e famílias a guardarem o caminho do Senhor. Conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. O culto doméstico é o fator em que determina como as coisas andam no lar. É claro que o culto doméstico não é o único fator determinante para isso. Ele não substitui outras obrigações paternas. O culto doméstico sem um bom exemplo dos pais é fútil. O ensino espontâneo que surge ao longo de um dia comum é crucial. Todavia, separar momentos para o culto doméstico também é importante. Ele é a base bíblica da criação dos filhos. Neste livreto, examinaremos o culto doméstico em 5 aspectos. 1. Bases teológicas. 2. Dever. 3. Implantação. 4. Objeções. E 5. Motivação. As bases teológicas para o culto doméstico estão arraigadas no próprio ser de Deus. O apóstolo João nos diz que o amor de Deus é inseparável de sua existência trina. O amor de Deus é expansivo e transbordante e compartilha as bem-aventuranças intertrinitárias. Deus nunca foi um indivíduo solitário que necessita de algo em si mesmo. A plenitude do amor e da luz é eternamente compartilhada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O Deus majestoso e trino não se molda de acordo com as nossas famílias, mas em vez disso, moldou o conceito da família terrena, baseando em si mesmo. Nossa vida familiar reflete de modo débil a vida da Santíssima Trindade. É por isso que Paulo fala: Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios, capítulo 3, versículo do 14 ao 15. O amor entre as pessoas da Trindade era tão grande desde a eternidade que o Pai decidiu criar um mundo em que as pessoas, embora finitas, teriam personalidades que refletiam o Filho. Ao serem conformadas ao Filho, as pessoas poderiam compartilhar a bendita santidade e a alegria familiar da Trindade. Deus não criou Adão à sua imagem e Eva a partir da imagem de Adão. Deles surgiram todas as famílias humanas, a fim de que a humanidade pudesse ter uma aliança de comunhão com Deus. Como uma família de duas pessoas, nossos primeiros pais adoraram a Deus com reverência enquanto andavam juntos no jardim do Éden. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Adão desobedeceu a Deus, transformando a alegria da adoração e da comunhão com Deus em medo, temor, culpa e alienação. Como nosso representante, Adão rompeu o relacionamento entre a família de Deus e a família da humanidade. No entanto, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Enquanto ainda estava diante dele no paraíso, Deus deu detalhes sobre uma nova aliança e a aliança da graça, e contou a Adão e Eva sobre seu filho, que, sendo semelhante da mulher, quebraria o poder de Satanás sobre eles e lhes asseguraria as bênçãos da aliança da graça. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Por meio da desobediência de Cristo à lei e de seus sacrifícios pelo pecado, Deus abriu o caminho para a salvação dos pecadores, ao mesmo tempo que satisfez a sua justiça perfeita. O cordeiro seria imolado no Gólgota para tirar os pecados do mundo, de modo que nós, pobres pecadores insignificantes, pudéssemos ser restaurados para o nosso verdadeiro propósito: glorificar, adorar e ter comunhão com o Deus Trino. 1 João, capítulo 1, versículo 3. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deus lida com a raça humana por meio de alianças e lideranças ou representações. Na vida cotidiana, os pais representam os filhos. Um pai representa sua esposa e filhos. Os oficiais da igreja representam os membros e os colegiados representam os cidadãos. Na vida espiritual, cada pessoa é representada pelo primeiro Adão ou pelo último. Veja Romanos capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 15. Esse princípio de representação aparece em toda a Escritura. Por exemplo, lemos sobre a linhagem piedosa de Sete, Noé e Jó, oferecendo sacrifícios em favor de seus filhos. Gênesis, capítulo 8, versículo do 20 ao 21. Jó, capítulo 1, versículo 5. Deus organizou a raça humana em famílias e tribos e lidou amplamente com eles por meio da liderança patriarcal. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. A administração mosaica perpetuou o princípio do pai como representante da família na adoração e na comunhão com Deus. O livro de Números destaca de modo particular Deus lidando com o seu povo conforme as famílias e seus cabeças. O pai deveria liderar a família na celebração da Páscoa
e instruir seus filhos acerca de seu significado. O papel de liderança do pai na adoração permaneceu ao longo da monarquia em Israel e nos dias dos antigos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias predisse que o Espírito Santo seria derramado numa era futura. As pessoas o experimentariam como o espírito de graça e de súplicas, e isso os levaria famílias por famílias a uma lamentação amarga e sincera. Famílias específicas são nomeadas de acordo com os seus cabeças e pais, acerca de Davi, de Levi e de Simei. Zacarias, capítulo 12, versículo do 10 ao 14. A relação entre a adoração e a vida familiar continuou nos tempos do Novo Testamento. Pedro reafirmou a promessa feita a Abraão, o pai de todos os fiéis. Romanos, capítulo 4, versículo 11. Ao declarar aos judeus no sermão de Pentecostes: Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Atos, capítulo 2, versículo 39. E Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, que, na aliança, a fé de um pai estabelece uma posição de santidade, privilégios e responsabilidade para os seus filhos. A igreja no Novo Testamento incluiu tanto as crianças como os seus pais, relacionando-os como membros do corpo. Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. E a experiência individual dos crentes como Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Afirma a importância da fé e da adoração no âmbito familiar. Conforme conclui Douglas Keller, a religião da família, a qual depende muito do cabeça do lar para guiar diariamente a família na adoração de Deus, é uma das estruturas mais poderosas que o Deus que guarda a aliança tem dado para a expansão da redenção ao longo das gerações, de modo que incontáveis multidões possam ser trazidas à adoração e à comunhão com Deus vivo na face de Cristo.